do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é um culto missionário e eu quero falar de missões. Missões estas feitas na cidade dos samaritanos, cidade de Samaria. A cidade que confrontava os judeus e não recebia-os, que eram nocivos a eles. Cidade esta que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não entre na cidade dos samaritanos. Não era porque ele não queria que aquela cidade fosse alcançada pelo amor de Deus, mas é porque os discípulos ainda não estavam preparados. De sorte que um dia Jesus tinha que passar na cidade dos samaritanos, e quando chegou nas cercanias, ele sempre mandava na frente 2, 3 discípulos para preparar a hospedagem, coisa que valesse. Mas quando eles chegaram lá para conseguir hospedagem, que eles entenderam que eles estavam indo para Jerusalém, eles disseram: essa turma é de judeus. E eles não receberam Jesus com os seus discípulos ali. João ficou tão aborrecido que chegou para Jesus e disse: Senhor, quer que eu faça uma oração e faça descer fogo do céu e queime todo esse povo? Glória a Deus. Meu Deus do céu, que discípulo, né, irmão? Graças a Deus que aqui nós não temos esse discípulo não, né, que quer fazer descer fogo no céu para queimar muita gente. Mas se procura, acha, né? Acha. Glória a Deus. Mas depois o Senhor, indo para Jerusalém, entra em Samaria. Deixa a Bíblia aberta lá em 8, tá certo? Que nós estamos chegando lá. Indo para Samaria, ele para no poço de Jacó, que ficava exatamente em Sicar, e ali ele mandou os seus discípulos à cidade para comprar alimentos, e ele se aproxima do poço, tem uma mulher pegando água, e ele pede água àquela mulher, e a mulher fica muito admirada e disse: como o senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Glória a Deus. E Jesus olha para ela e disse: se tu soubesses quem te pede de beber, tu daria, porque a água que eu tenho para te dar, se dela você beber, nunca mais você terá sede. Ele disse: como? Tu não tem balde? O poço é fundo. Glória a Jesus. E Jesus manda que traga o seu marido. Ela diz: eu não tenho. Jesus: disseste bem, porque já tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Ela disse: sei, reconheço que tu és profeta. Correu para a cidade e anunciou a Jesus como o Messias tão esperado por todos. E ela conseguiu mobilizar a cidade para vir ao poço. A atitude de uma verdadeira missionária. Glória a Deus, que encontrou-se com Jesus no poço de Jacó. Agora, meus amados irmãos, nós encontramos um crente de bom testemunho, um crente de boa reputação e um crente cheio do Espírito Santo. 3 características de um homem que Deus usa: boa reputação, glória a Deus, bom testemunho e cheio do Espírito Santo. Este crente estava entre os 7 diáconos da igreja em Jerusalém,
descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando começou a haver na igreja dificuldades com o crescimento vertiginoso. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque eles criam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas, e os discípulos, precisamente os 12, convocaram a multidão dos discípulos e disse: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Vamos escolher dentre vocês sete varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, e vamos consagrá-lo para este importante negócio. Glória a Deus. Por quê? Porque nós não podemos fazer isto. Nós temos que continuar perseverando na oração e no ministério da palavra. Ele estava querendo dizer: se o pastor deixar a oração, o pastor tem que andar de joelho, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que preparar estudos bíblicos. Ele estava dizendo: se nós pastores, aqui apóstolos que tem o mesmo sentido, deixarmos a oração e a palavra, glória a Deus, nós não podemos deixar, se formos atender a este povo. E a Bíblia diz que isso pareceu bem a todos e o problema foi solucionado. Glória a Deus. E os apóstolos continuou na sua marcha e a igreja em paz. Mas, amados irmãos, o inimigo percebeu que ele não conseguiu prejudicar a igreja, trazendo no seio dela divisão, murmuração, crítica, porque crítica e murmuração é uma praga. Ela impede a ação de Deus e do Espírito Santo no meio do povo. Ele não conseguiu. E agora ele levanta uma grande perseguição àquela igreja, para tentar parar a marcha da igreja. E esta noite eu quero falar sobre o crescimento da igreja em meio à perseguição. O crescimento da igreja em meio à pandemia. O crescimento da igreja em meio à frieza espiritual. O crescimento da igreja em meio a muitos crentes desanimados, desestimulados, apáticos. O crescimento da igreja nas dificuldades atuais em que nós estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando a igreja começou a ser perseguida, uma das pessoas que mais o diabo usou para perseguir a igreja foi Saulo de Tarso. E ele o fez em nome da religião. Glória a Deus. E ele recebeu carta branca dos magistrados, das autoridades, para prender e até matar quem ele quisesse, daqueles que eram chamados o do caminho. E no capítulo 8, nos dá conta, observe aí, nos dá conta que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja, e naquele dia se fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então observe que a perseguição intensificada por Saulo foi tão grande que ele dispersou a igreja. Número 1, aquela perseguição empreendida por Saulo só aconteceu porque estava dentro da
permissão de Deus. Essa pandemia só veio atingir a igreja e o seu povo com a permissão de Deus. E porque Deus permitiu esta perseguição à igreja de Jerusalém, porque a igreja não queria sair das quatro paredes, porque os irmãos estavam muito bem, sim senhor, dentro das quatro paredes, porque eram cultos maravilhosos, cultos avivados, com batismo no Espírito Santo em todos os cultos, com manifestação dos dons espirituais, com curas, milagres, maravilhas. Então o povo não queria outra coisa. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos assistir o culto. O culto é uma benção, mas ninguém agora saía para os confrontos lá fora para ganhar as almas para Jesus. E a visão de Deus era o mundo para o Senhor Jesus, o mundo. Mas agora eles não estavam mais com a visão de o mundo. Eles estavam satisfeitos com o que tinha. Não é diferente na nossa geração. Parece-me que nós estamos satisfeitos com o que temos. E eu vou mais além, com o pouco que temos. Parece que estamos satisfeitos com tantos bancos diante de nós vazios. Parece que estamos satisfeitos em não ganharmos mais almas. Parece que estamos já satisfeitos. Ao Senhor dizer, aguarde carta. Aí Saulo se levanta, irmãos, e começa a perseguição. E a Bíblia mostra-nos que eles precisaram fugir, sair de Jerusalém, para não morrer, porque grande era a perseguição. Estevão já havia sido morto, apedrejado fora dos muros da cidade, e agora Saulo diz, vou pegar o resto dos crentes, vou acabar com essa raça de gente ruim. E quando mataram Estevão, versículo 2 mostra que varões piedosos enterraram Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Versículo 3, Saulo continuava assolando a igreja. Observe que ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Ele entrava dentro de casa. Tem um país aí, eu não estou lembrado agora o nome desse país, mas vocês que assistem os noticiários, estão ligados às redes sociais, sabem, que eles estão entrando de casa em casa e procurando se algum crente, se existe algum crente, se existe alguém no celular. Afeganistão, ok. No Afeganistão, eles estão abordando as pessoas da rua, tomando o celular e verificando se existe Bíblia online. E aquele que foi encontrado com a Bíblia online, eles automaticamente são presos. Automaticamente. Por quê? Porque eles querem varrer tudo que se chama Deus no Afeganistão. Mas, meus amados irmãos, se nós não tivermos cuidado, aqui não será diferente também. Sabe por quê? Porque o anticristo já está vivo. E a missão dele é apagar tudo que se chama Deus. Naqueles dias, Saulo assolava a igreja, entrava de casa em casa, arrastava homens e mulheres, encerrando na prisão. Versículo 4, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte. Fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. É o que nós precisamos fazer. Não calar. Jesus apareceu a Paulo, uma vez convertido, quando Paulo estava desanimado, 3 anos e meio, você vê resultado do seu trabalho, disse, eu vou embora, fico mais aqui não, esse povo não quer nada com Deus. Aí o Senhor, em visão, mandou um anjo falar com ele, e disse, Paulo, não saia, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Queridos, Rio Largo tem quase 100 mil habitantes. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho e se converter ao Senhor Jesus. E nós precisamos estar sim, na feira livre,
nas ruas, nas praças, pregando este evangelho de poder. Mas só vai fazer isso se você tiver paixão pelas almas. Só vai fazer isso se você se encher do Espírito Santo de Deus. Você só vai fazer isso se você deixar as quatro paredes e sair. Eu vou ganhar uma alma para o Senhor. O ano está terminando. E quantas almas este ano você já levou para Jesus? Por que não levou ninguém ainda? Escutem, os que andavam dispersos, perseguidos, para morrer, por onde eles passavam anunciando a palavra, pregando o evangelho. E nesta fuga, Filipe desce à cidade de Samaria para pregar a Cristo. E as multidões, no versículo 6, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meus amados, Samaria era uma cidade idólatra. Samaria era uma cidade de misticismo, de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Era uma cidade envolvida e comprometida com o inferno. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você, igreja, não pode ter medo das trevas, porque você é luz, e aonde a luz chega, desfaz as trevas. Você, igreja, não pode ter medo de alguém que está cheio de demônios, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. O que é que a Bíblia diz? Que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eu não posso aceitar um crente com medo de um demônio. Não, eu não posso aceitar um crente perder a voz para um pecador. Não, a sua voz é profética, a sua voz tem a chancela do Deus Todo-Poderoso, do Senhor desta igreja. Você não pode calar. Jesus Cristo, quando alguém lhe procurou para mandar os seus discípulos ficarem calados, ele disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. Não vamos deixar as pedras clamarem nessa cidade. Vamos os quatro cantos dessa cidade proclamar que só o Senhor é Deus. E que Ele não mudou, Ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo, e prepara e leva o homem para o céu. Filipe, quando começou a pregar na cidade dos samaritanos, a Bíblia, no versículo 6, observe, as multidões unanimemente prestavam atenção no que ele estava falando. Vai domingo pela manhã aqui na feira, para você ver, quando a gente começa a falar de Jesus, as pessoas pairam para ouvir a palavra de Deus. A gente não vai lá para falar de religião, a gente não vai lá para falar, eu maltratar as pessoas. A gente vai lá para falar de Jesus, do poder do Evangelho. E as pessoas param, as pessoas choram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Agradeço aquelas irmãs que têm aparecido lá e têm cantado. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que todos paravam, as multidões, prestando atenção, porque estava ouvindo e vendo os sinais que Filipe fazia, realizava. Escute,
Jesus não mudou. Está escrito, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esses sinais hoje, Ele quer fazer. Mas quer fazer como? Através de você. Mas Ele não vai fazer esses sinais através de você, você em casa dormindo domingo à tarde, domingo pela manhã. Não. Ele não vai fazer esses sinais, você na zona de conforto. Ele vai fazer esses sinais, você na zona de confronto. Glória a Deus. Senhor, estou aqui, conte comigo. Aí Ele vai fazer através de você. Agora, para isso, você precisa ser um crente que ore. Você precisa ser um crente que consagre. Você precisa ser um crente que jejue. Você precisa ser um crente que tenha compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Ele garante vitória. Glória a Deus. Pregar aqui na igreja é muito fácil, é muito bom. Glória a Deus. Ninguém se levanta, ninguém confronta. Vamos para a feira. Porque na feira a gente tem que estar lá preparado. Glória a Deus. Essa semana chegou semana passada. Hoje eu não fui. Semana passada eu estava pregando e chegou um bêbado na minha frente. Aí veio para cima de mim. Os irmãos foram. Eu digo, não, pode deixar ele. Nem se preocupe com ele. Glória a Deus. Se ele tocou no velhinho, é uma queda só. Pastor, você ia bater nele? Eu ia levantar a mão para o céu. Ia só dizer, Jesus. Porque este nome tem poder. E eu creio no que prego. Aleluia. A Bíblia mostra que as multidões iam para ouvir, e ouvindo, criam, e crendo, viam. E o que acontecia? Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em grande voz, paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8 para concluir. E havia grande alegria naquela cidade, porque chegou um homem de Deus. Chegou um homem cheio de engana. Chegou um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então assim seja, para a glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, por favor. Glória.